epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Os irmãos que forem encontrando, peço que, por favor, se ponham de pé. Segunda Timóteo, capítulo 3, meus amados irmãos. Vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17. Assim nos diz a santa, pura, imaculada, sagrada palavra do nosso Senhor. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Os irmãos, por favor, podem sentar. Meus amados irmãos, nossos dias é aquele período que Paulo apresenta como os últimos dias, começo do capítulo 3, que não é um tempo fácil, ao mesmo momento, visto que Paulo trata esses últimos dias como dias difíceis ou dias terríveis. Outras traduções trazem dias perigosos ou dias maus. Entretanto, em nosso último sermão sobre esta epístola, nós vimos que, ao mesmo tempo, esses últimos dias, que cobre desde a primeira vinda de Cristo, que dá início aos últimos dias, até a segunda vinda de Cristo, não somente é um dia de crises, mas é um dia também, conforme profetizado no Antigo Testamento, em que o Senhor promete visitar o seu povo. De tal maneira que essas duas realidades, tanto de dias difíceis nos últimos dias, quanto da visitação do Senhor de forma extraordinária, também acontece nos últimos dias, conforme profetizado pelos profetas do Antigo Testamento e por Jesus os apóstolos no Novo Testamento. De maneira que nós não precisamos agarrar-nos a uma perspectiva sobre os últimos dias em detrimento da outra. Algumas pessoas, por exemplo, elas falam muito dos últimos dias sempre em termos difíceis, negros, em trevas. E existe essa ênfase, de fato, nos últimos dias do Novo Testamento. Mas não existem só essas passagens sobre os últimos dias do Novo Testamento. O Antigo Testamento também traz essa perspectiva mais do crescimento do reino de Deus nos últimos dias. Cristo dá fim, na sua segunda vinda, aos últimos dias. Na sua segunda vinda. E na primeira ele deu início. Mas ainda tocando sobre esses dias difíceis que trata o capítulo 3, irmãos, que já existiam na época, nos dias de Paulo, quando os últimos dias tinham começado. Irmãos, assim como hoje, existe um declínio, de fato, na fé. Tá? O cristianismo, ele começou com um pequeno grupo de 12 pessoas, depois cresceu para 70, para 120, 3.000, 5.000, saiu de Jerusalém, expandiu-se para a Europa, a Ásia e dali para os demais continentes. Mas
ainda existem dias difíceis nesses últimos dias. E nos dias de hoje, meus irmãos, nós temos várias características ruins nesses últimos dias para hoje, como, por exemplo, o pragmatismo da fé. O que é o pragmatismo da fé? Pragmatismo é uma expressão que fala de coisa prática. De certo modo, todos nós somos pragmáticos. Nós queremos que as coisas funcionem. O problema é que isso não pode acontecer em detrimento das nossas convicções. O pragmático na fé é aquele que faz uma coisa pelo fato de que simplesmente ela funciona, ela dá certo. Então a primeira pergunta do pragmático não é certo, mas dá certo? Então, se aquilo der certo, ele introduz todo tipo de coisas na vida cristã, na igreja, simplesmente porque aquilo funciona, sem se preocupar muito se as escrituras ensinam aquele método ou não. Hoje nós vivemos em dias de pragmatismo espiritual. As empresas, elas podem ser pragmáticas, e é bom que isso aconteça, em muitos casos, não é? O mundo hoje funciona de forma pragmática, para poder agilizar as coisas. Meus irmãos, mas nós nos preocupamos antes do método, na igreja do Senhor, nos preocupamos com o conteúdo, com o ensino que molda, que forma o método. Tá bem? Então, as escrituras nos apresentam não somente o conteúdo, mas a forma como nós devemos ver a igreja, praticar nossa comunhão na igreja, a pregação na igreja, discipulado na igreja, batismo na igreja, decisões da igreja, e não simplesmente se aquilo funciona ou não. Tá bem? Então, hoje, homens procuram qualquer coisa para ganhar adeptos e mais seguidores para um novo movimento religioso, uma nova ideia ou um novo líder carismático aí que apareceu. Quantos movimentos destes não aparecem, não preciso nem falar no Brasil, mas mesmo em Portugal. Sempre ouvimos uma nova manchete, um novo anúncio, uma nova oportunidade para que nos juntemos uns aos outros e possamos fazer a fé evangélica em Portugal crescer. Então, ali, muitas vezes, concentram-se várias igrejas com ênfases doutrinárias, se é que algumas têm, diferentes umas das outras, pregando coisas diferentes umas das outras, e algumas sequer sabendo o que é a pregação. E elas se juntam em um só local para poder dizer: Portugal é de Jesus, o Brasil é de Jesus. Timor-Leste é de Jesus, Angola é de Jesus, Cabo Verde é de Jesus. Não importa o que é que se crê, o importante é que temos várias pessoas gritando a mesma coisa, e aí algo vai acontecer. Esse é o pensamento, irmãos, pragmático. Pragmático. Tá? Nós não precisamos de coisas assim, de fazer coisas assim, visto que Deus nos apresenta o que é que tem que ser feito na igreja. Mas Paulo, em Efésios capítulo 4, diz que Deus deu mestres à igreja, além de outros oficiais, para que o povo de Deus crescesse, edificasse uns aos outros, para que não mais sejamos como meninos, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Então, cada vez que novos movimentos acontecem com ênfase ecumênica, ou até mesmo interdenominacional, mas de igrejas doentes, umas com as outras, e que não sabe o que é que crê, o que é que prega, o que é que ensina, a doutrina da outra, irmãos, isso, em vez de trazer edificação para o povo de Deus, isso traz uma grande confusão. Tá bem? Mas estes são os nossos tempos. Tá? Muitas vezes, o ensino tem maculado, o falso ensino tem maculado a boa doutrina na igreja. E o ensino nenhum, no sentido de um ensino que não é apresentado, não é sistematizado, macula a igreja da mesma maneira. Já vimos aqui, toda a igreja tem uma teologia, tem uma doutrina.
Às vezes a pessoa pode não estar consciente da doutrina e da teologia daquela igreja, até falar contra isso. Mas tem uma teologia. A questão não é se uma igreja tem uma teologia ou uma doutrina ou não. A questão é se a doutrina, a teologia daquela igreja é boa ou é má. Porque sempre vai ter. Sempre vai ter um ensinamento. Quer bíblico, quer benéfico, escriturístico, quer herético. Tá? Nos dias do apóstolo Paulo era da mesma maneira, irmãos. Era da mesma forma. Haviam pessoas que se distanciavam da doutrina, haviam pessoas que queriam contato com a igreja, mas não queriam, além dos benefícios, não queriam a responsabilidade de prestar contas uns com os outros. E estas pessoas eram fomentadas à falsa doutrina através de hereges que existiam ali na igreja de Éfeso. Tá? E Paulo muitas vezes recomenda a Timóteo para que ele permaneça firme na piedade e no ensino. E nessa parte aqui que nós lemos, do verso 10 ao 17, não é diferente, meus irmãos. Paulo, ele convoca Timóteo, no versículo 10, para que Timóteo siga, basicamente, três atitudes. A primeira, ele diz no versículo 7, no versículo 10, siga a minha doutrina. Eu sei que você tem seguido a minha doutrina. Quando Paulo fala isso, ele não só está dizendo que lembra, mas ele está reforçando também para que Timóteo continue a fazer isso. A ideia não é só lembrar Timóteo de que Paulo lembra. Aqui também existe implícito uma ideia de que Timóteo continue seguindo a doutrina de Paulo como ele tem ensinado. E a doutrina não é de Paulo, é a doutrina que Paulo ensina, porque a doutrina é o evangelho de Cristo, conforme o apóstolo já tinha esclarecido antes. Tem seguido a minha doutrina, depois ele vai falar vai falar sobre fé, não é? Sobre longanimidade, amor, paciência, propósito, conduta. Então, está dizendo que Timóteo seguia a doutrina, seguia uma vida espiritual como Paulo fazia, como Paulo vivia, e também, a partir do versículo 11 aí, e versículo 12, na verdade, Paulo vai falar sobre as perseguições que Paulo tinha. Tá? E aqui, nós temos uma convocação do apóstolo para que Timóteo e todos nós também sigamos a doutrina do Senhor revelada aqui, pregada por ele, a piedade evidente nessas virtudes cristãs e também a perseverança fiel nas tribulações. Assim, meus irmãos, para uma melhor compreensão do texto bíblico, eu dividirei para os irmãos, esses versículos do 10 ao 17 em duas partes. Do versículo 10 ao versículo 13, eu vos apresentarei a piedade cristã que devemos buscar. E do versículo 14 a 17, o fundamento dessa piedade cristã, dessa santificação na vida do crente, que é a pureza na doutrina. Paulo, irmãos, ele não era um teórico da fé. Tá? Ele não era um teólogo de gabinete, no sentido de que ele não tinha contato com as outras pessoas, não se envolvia com os irmãos. A teologia de Paulo foi forjada na fornalha do sofrimento, da perseguição. A teologia de Paulo é uma teologia feita debaixo de apedrejamento. Quando ele escrevia suas cartas, irmãos, eram cartas de alguém que tinham marcas no corpo, porque seguia, amava Jesus, e é basicamente isso a essência da piedade prática, tá bom? Que é viver aquilo que nós cremos. A piedade é praticar, basicamente, a religião, não é? Não como mero tradicionalismo, mas porque nós amamos a Cristo e praticamos os seus ensinamentos. Então, piedoso é alguém que pratica a sua fé. Basicamente, isso. Tá? E então, na primeira parte, nós veremos sobre a piedade. Porque do versículo 10 ao versículo 13, Paulo nos apresenta aqui a piedade que devemos buscar. Depois que eu vos apresentar isso tudo, eu farei aplicações. Então, a piedade que devemos buscar. Versículo 10 ao versículo 13 apresenta que o crente deve perseguir a piedade.
Porque foi isso que Timóteo fez. E Paulo reconhece. Versículo 10 ele diz: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. E essa expressão seguido, no Novo Testamento, ela é muita, e por Paulo também, especialmente na teologia paulina, ela é apresentada como não somente uma ideia de ir atrás, ou de seguir passivamente. A ideia mesmo é de perseguir, é de correr ativamente em busca. Essa ideia de seguir é isso, tá? Não somente de imitar, mas de perseguir, uma perseguição, não é? Já viu uma polícia a perseguir um ladrão? Como é que ele fica? Ele não fica só ali atrás de um poste, olhando, né? Aí dá alguns passinhos, aí lá o ladrão a correr lá na frente, ele bem devagar. Não. Polícia, ele tem que estar bem preparado fisicamente, né? Polícia gordo não serve. Tem que estar bem preparado fisicamente, porque ele vai perseguir, ele vai correr atrás do infrator, atrás do ladrão, ou qualquer outro criminoso que seja. Tá? A ideia de perseguir, assim, de maneira gráfica, é exatamente correr atrás ativamente, com intenção, para alcançar aquilo. E Timóteo perseguia algumas coisas. Em primeiro lugar, perseguia a doutrina que Paulo ensinava, que é o ensinamento de Cristo Jesus, repassado para os apóstolos e também pregado por Paulo. Tá? Pregado tão intensamente, tão regularmente, tão frequentemente por Paulo, que era como se Paulo tivesse encarnado esses ensinamentos ao ponto dele mesmo dizer, minha doutrina. Paulo amava, pregava, meditava e estava tão amalgamado com estas verdades que ele não dizia somente que Timóteo seguia a doutrina, mas a minha doutrina. A minha doutrina. Mas não somente Timóteo seguia o ensinamento que Paulo passava para os irmãos do primeiro século, mas também seguia o modo de viver, a conduta, ou como diz Almeida Revista Atualizada, o procedimento, são traduções possíveis. Mas também a intenção de Paulo, ou o propósito. E a ideia de intenção e propósito aqui, meus irmãos, é mais do que um pensamento, é mais do que uma introspecção, algo que só eu tenho e só eu sei. É a ideia de que a intenção, o propósito, ele é visivelmente observável. Ele é externalizado pelos atos de Paulo. Tá bom? Então, você vê a intenção de alguém por aquilo que ela faz. Por mais que ela diga, não, mas eu tinha outras intenções. Tá bem, suas intenções podem ser outras, mas as suas práticas demonstram que não é bem assim. Não, mas a minha intenção é outra. Aí a gente usa o chavão clássico, né? O inferno está cheio de boas intenções. Tá? Então, a intenção que Paulo fala aqui, ou o propósito, é mais do que algo subjetivo, interno e não observável. É exatamente o oposto. É o propósito que é visto por aquilo que Paulo fazia. Seu modo de viver. A fé, Timóteo seguia. A confiança que Paulo tinha em Deus, Timóteo tinha também. A longanimidade, tá? Essa expressão aqui, longanimidade e paciência, são expressões análogas no Novo Testamento. Nem sempre é fácil fazer distinções entre essas duas expressões, e às vezes é um preciosismo, é um detalhe que não é tão necessário assim, visto que às vezes elas se sobrepõem no Novo Testamento. Mas a ideia de longanimidade e paciência aqui, irmãos, é que, lembra que a partir do versículo 11, Paulo começa a falar das suas perseguições e aflições, ou sofrimentos, tá? E ele fala de ser perseguido em 3 cidades, versículo 11, tá? E que sofreu muitas perseguições. Então, a ideia de longanimidade e paciência no versículo 10 está conectado aos assuntos do versículo 11, tá? Que é aflição e perseguição. Durante o sofrimento de Paulo, ele tinha paciência. Tá? Tinha paciência ou longanimidade durante o sofrimento.
Além disso, a piedade envolvia não somente Timóteo perseguir estas coisas, mas o caminho da piedade envolvia também, na estrada da piedade envolvia uma vereda difícil. Incidentes na estrada da piedade incluíam perseguições e tribulações. Então, na piedade que devemos buscar, inclui-se virtudes cristãs, mas também incidentes durante a estrada da piedade. Paulo ilustra 2 aqui, versículo 11 e 12. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri! E o Senhor de todas me livrou. E também, versículo 11, não é? E o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quando Paulo cita aqui, meus irmãos, que ele sofreu perseguições e aflições, pode substituir a expressão aflição por sofrimentos, tá? Ele fala que passou por isso em 3 cidades. Então ele cita Antioquia, Icônio e Listra. E que cidades são estas? Vejamos aqui. Essas cidades, meus amados irmãos, eram cidades que pertenciam ao Império Romano, mas as cidades eram cidades helenizadas, de fala grega. Paulo passou por essas cidades e plantou uma igreja cristã em cada uma dessas cidades. Em cada cidade. Mas ele fez isso sob muito sofrimento. Por exemplo, em Antioquia, quando nós lemos em Atos, capítulo 13, versículo 50, apresenta-nos ali, por Lucas, a chegada de Paulo a Antioquia. E no versículo 50 do capítulo 13, é dito assim, Paulo chega à cidade de Antioquia, não é? Os judeus, versículo 45, vendo Paulo chegar e a multidão recebendo bem Paulo, se enchem de inveja, tá? Começam a contradizer e a blasfemar, versículo 45. Versículo 46, Paulo e Barnabé continuam pregando, versículo 47, ele continua pregando, cita textos do Antigo Testamento, lembrem, tem judeus ali. Então, a ênfase de Paulo não é só nos gentios, mas é também em ganhar aqueles judeus. Gentios não eram, não tinham familiaridade com o Antigo Testamento, a não ser judeus que estavam radicados nesses lugares. Versículo 48, os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos que estavam destinados para a vida eterna. Aqui o Senhor tinha eleitos destinados para a vida eterna e creram só estes para a vida eterna. E creram todos que haviam sido ordenados ou destinados ou apontados para a vida eterna. Versículo 49, a palavra continua a ser pregada. E no versículo 50 apresenta que os judeus, tá, começaram a incitar algumas mulheres na cidade, mulheres religiosas até, e governantes da cidade, para que Paulo fosse expulso da cidade, o que de fato aconteceu. Então Paulo sai de Antioquia, né, e nessa sua viagem missionária, ele continua a viajar. No capítulo 14, versículo 2 a 6, Paulo chega à cidade de Icônio, que também pertence ao Império Romano, e no capítulo 14, no versículo 2, apresenta-nos que ainda judeus lá de Icônio, outros judeus, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Então, agora aqui outros judeus incitando o povo da cidade contra os cristãos ali. No versículo 3, Paulo fala ousadamente acerca do Senhor, continua pregando. No versículo 4, começa a haver divisão na multidão, tá? Por causa da incitação dos judeus ali. No versículo 5, começa a haver um motim, um princípio de linchamento, tá? E no versículo 6, Paulo, para não morrer da cidade, ele sai dali. Aí ele foge para Listra, cidade de Listra, versículo 6.
Aí ele chega lá na cidade de Listra, ainda no capítulo 14. Veja o versículo 19. Na cidade de Listra, vieram agora os judeus que estavam lá em Antioquia, foram perseguir Paulo lá em Listra. Versículo 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio. Vieram de Antioquia e de Icônio para poder perseguir Paulo lá na cidade de Listra. Convenceu a multidão e dessa vez apedrejaram Paulo. De tal maneira, versículo 19, que Paulo foi arrastado da cidade e dado como morto. Então, olha as perseguições aí de Timóteo, aqui são algumas, tá bem? Na segunda epístola aos Coríntios ele fala sobre muitas outras. Então é sobre essas perseguições que Paulo fala na cidade de Antioquia, de Icônio e de Listra. Assim, o apóstolo apresenta a Timóteo que essa também será a sua vida cristã, uma vida com perseguições e sofrimentos. Lembrando que é durante aquele perímetro de viagem missionária que Paulo tem, que Timóteo conhece a Cristo. Então, muito provavelmente, Timóteo viu algumas dessas perseguições em algumas dessas cidades. Porque Timóteo vem daquela zona ali também, tá? E Paulo diz a Timóteo, você conhece, tá? As perseguições, os sofrimentos, as aflições que passei. Vai ser assim também com você, caso queira viver piedosamente. É isso que o apóstolo explica para Timóteo. Mais à frente, no versículo 13, ainda na explicação do nosso texto, Paulo apresenta que, entretanto, os homens maus, que não sofrem perseguição, pelo contrário, eles é que perseguem, os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Versículo 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Literalmente, é assim que está no versículo, que é um dos textos da Escritura mais mal interpretados no Novo Testamento. Assim como aquele dos últimos dias do capítulo 3, versículo 1, dessa segunda carta. Porque por causa desse texto aqui, alguns irmãos dizem assim, olha, o mundo vai sempre ficar ruim, vai sempre piorar, e os últimos dias vai ser o inferno na terra. Porque o mundo vai de mal a pior. Aí cita esse texto aqui. Mas esse texto aqui, irmãos, não diz que o mundo irá piorar. Cada vez mais vai ficar de mal a pior nos últimos dias. O texto não diz isso. Não, pastor, não. O texto bíblico não está a dizer que o planeta vai ficar numa situação insuportável a cada tempo que vai se aproximando da vinda de Jesus. O texto não está dizendo isso. De forma global. O que o texto está dizendo, observe com atenção. Mas os homens maus, que irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É o mundo? Não. Os homens maus. Tá? São esses homens aqui. Paulo não está falando de forma global, ele está falando inclusive de hereges na igreja de Cristo. Estes homens vão de mal a pior. Tá? O sujeito da oração aqui não é o mundo, o planeta, o globo, a sociedade, mas os hereges que terão uma decadência, uma degeneração moral, em vez de recuperação. Paulo está falando de homens hereges na igreja que vão de mal a pior. Conforme vimos no último sermão, além disso, esses homens, embora eles pessoalmente vão de mal a pior, ainda assim eles não prevalecerão. Versículo 9, nós já vimos no último sermão sobre isso. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o de Janes e Jambres. Então Paulo está falando da degeneração desses homens maus e que ainda assim eles não prevalecerão. Aí Paulo apresenta uma perspectiva positiva nos últimos dias, de que os homens maus não prosperarão
em seus intentos. Tá? Então é isso que o texto está dizendo, contrário ao que muita gente acredita por aí, e baseado em notícias de jornais, televisão, internet, redes sociais, o que quer que seja, prega o terror no povo cada vez que houve uma má notícia, aí usa esse texto aqui. Esse texto não está falando sobre isso. Bem? Está falando da decadência pessoal de hereges e não da sociedade ficando ruim. Então esse não é um texto que ensina isso, tá bom? Do versículo 14 a 17, nós temos aqui a apresentação da pureza da doutrina. Tá? Os hereges de Éfeso abandonaram a verdade. Lembre bem, o capítulo 2, versículo 18, é dito, os quais se desviaram da verdade. Mas Paulo agora conclama Timóteo a permanecer na verdade das Escrituras. E no versículo 14, existe uma expressão que é muito comum nas pastorais, especialmente na segunda epístola, é quando Paulo usa assim a expressão, tu, porém. Tu, porém. Paulo, quando diz tu, porém, ele quer fazer um contraste de outros. Outros são assim. Tu, porém, faz isto. Tá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Tá? E Paulo conclama em Timóteo a permanecer na verdade das Escrituras que ele tinha aprendido desde criança. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado ou ensinado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice ou infância, sabes as sagradas letras, ou como outras traduções trazem também, as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, aqui Paulo começa a dizer, Timóteo, você aprendeu a escritura desde quando era criança, permanece nela. Permanece nas Escrituras. Não sai das Escrituras. Se limita às Escrituras. Que você sabe de quem aprendeu. E então, Paulo apresenta a natureza da Escritura no versículo 15. Mas especialmente no versículo 16. Então ele passa a dizer o que é a Escritura. Ele diz que a Escritura é divinamente inspirada. Ele apresenta a natureza da Escritura. A seguir, ele apresenta os benefícios da Escritura que é inspirada. Que ela é útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Então ele apresenta a natureza da Escritura inspirada e os benefícios dessa Escritura inspirada. Repreensão, correção e educação na justiça. Os hereges de Éfeso estavam, entretanto, a utilizar a Escritura para especulações vazias. Lembram bem, irmãos? No capítulo 2, versículo 15, no capítulo 2, versículo 15, é dito assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar. Versículo 15, deixa eu ver aqui. Versículo 18, ok, diz que eles se desviaram da verdade. Na primeira carta, no capítulo 6, diz que estes homens, não é? No capítulo 6, versículo 4, estes homens, eles deliravam acerca de questões e contendas de palavras, e no versículo 5, eles tinham perversas contendas e eram corruptos de entendimento. Tá? Em outras traduções, também trazem de que eles traziam discussões vazias. Tá? Meus irmãos, Paulo fala a Timóteo que esse mau uso da Escritura, esse uso deturpado da Escritura, usar a Escritura para especulações, palavras de contenda, Paulo diz que era uma corrupção do uso correto que esses hereges faziam. Eles deturpavam os Escrituras. Entretanto, Paulo diz que Timóteo use a Escritura, mas da forma correta. A Escritura não é inútil, como esses homens pareciam apresentar. A Escritura é útil. A Escritura é útil. Tá? Paulo fala, entretanto, agora a Timóteo sobre os benefícios e a correta utilidade da Escritura para corrigir, para repreender, para ensinar, para tornar o homem apto
para toda boa obra. E, meus irmãos, quando nós lemos aqui toda a Escritura divinamente inspirada, nós queremos falar de uma doutrina muito cara para o cristianismo, que é aquilo que nós chamamos de inspiração das Escrituras, a doutrina da inspiração das Escrituras, tá? Especialmente na sua forma, a inspiração verbal e plenária das Escrituras, que é o que nós cremos. Pastor, eu creio nisso? Creio. Nem sabia, pois é. Agora eu estou lhe apresentando a inspiração plenária e verbal. Prazer conhecê-lo. Tá? Então, a doutrina da inspiração plenária e verbal é aquilo que a Bíblia diz sobre a sua origem. Tá? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, também apresenta essa doutrina. Tá? Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, o versículo 21. Por que eu botei esse versículo 20 aqui? Homens santos inspirados, pastor Fábio. Segunda de Pedro, não é? É isso. Por que eu botei primeiro? É segunda de Pedro mesmo. Foi um erro de digitação. E temos muito firme, versículo 19, a palavra dos profetas. Aí agora, versículo 20, ele fala como é que esses profetas falaram da parte de Deus. Sabendo primeiramente que nunca nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, não veio de uma interpretação pessoal do profeta, quando ele escrevia o oráculo, o texto profético e anunciava a vontade de Deus ao povo, a palavra de Deus ao povo. Versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. E lá no capítulo 3, Paulo fala das escrituras também. Pedro fala das escrituras também. No capítulo 1 ele fala sobre a escritura, capítulo 3 sobre a escritura, inclusive incluindo os escritos de Paulo como escritura sagrada. Então, quando Paulo fala aqui na segunda epístola, né, no capítulo 3, versículo 16, da escritura como inspirada, ele está a apresentar uma doutrina comum na igreja do século I, crida pelos apóstolos, portanto, ensinada pelo Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse, olha, examinem as escrituras, porque vós julgais ter nela vida eterna. E elas mesmas testificam de mim. Não é? Então, a doutrina da inspiração verbal e plenária das escrituras é explicitamente ensinada aqui. E o que é isso? Significa, irmãos, que nós temos a nossa fé alicerçada numa Bíblia. Nós temos a nossa fé alicerçada numa Bíblia que é plenamente inspirada. O texto diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não é uma parte da Escritura que é inspirada e outra não, a outra parte é, outra não. Como alguns dizem, se a Bíblia contivesse a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, contém a palavra do homem, contém a palavra do diabo. Irmãos, quando essa Bíblia foi escrita, Deus inspirou homens para poder falar aquilo que ele agiu através de outros homens, através mesmo de anjos e demônios. O escrito foi inspirado. Tá bem? E não uma parte do escrito foi inspirado e outra foi uma visão peculiar do autor. Não, Pedro diz que não veio de particular elucidação. Então, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada, e não uma parte dela. Porque, de outra maneira, por que algumas pessoas dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus? Não que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela começa a selecionar para si as partes que ela acha que é inspirada e a parte que ela não é. E tenta adivinhar aí, meu irmão. Quando ela for confrontada no pecado, ela vai dizer que essa parte é inspirada? Não. Ela vai se tornar juiz
sobre a palavra de Deus, em vez de servo da palavra de Deus. Quando homens dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, estão fazendo isso para justificar pecados próprios. Mas Paulo diz aqui que a inspiração é plenária, toda a Escritura, e não uma parte dela. Ela é plenamente inspirada. Mas ela é verbal também. Tá? Deus não meramente inspirou ideias aos autores bíblicos. Algumas pessoas pensam que Deus deu uma ideia. Assim, na mente do autor, comunicou uma ideia geral, e ele, com uma ideia geral, foi escrevendo ali a Bíblia. Uma inspiração de ideias. Não é, irmãos. Porque, ainda no contexto, Paulo fala da Bíblia como as sagradas letras. E, novamente, aos Gálatas, Paulo fala, inclusive, o seu argumento repousa acerca da descendência de Abraão, dizendo, e foi prometido ao teu descendente, e não aos seus descendentes, como se falando de muito, mas ao teu descendente, que é Cristo. Ou seja, Paulo mantém o seu argumento acerca dos filhos da fé, que são filhos de Abraão verdadeiros, através de uma letra. Uma letra. Uma transição do plural para o singular. Então, não é uma inspiração geral, como algumas pessoas hoje afirmam, para poder dizer até que a Bíblia tem erro. Já vi hereges, pessoas aí muito bem aclamadas, convidadas aí pela mídia, não é, envolvidas em podcasts famosos, dizendo, para poder conquistar crentes ingênuos, dizendo, eu creio que a Bíblia é inspirada. Aí quando você vai ouvir o que ele crê que a Bíblia é inspirada, como ele fala dessa inspiração geral, essa inspiração de ideias, como um artista tem uma inspiração para pintar um quadro de Mona Lisa, para poder compor uma música. Não é essa inspiração falível, é inspiração também de palavras, até porque, irmãos, daqui a pouco a gente entra nesse aspecto. Então, Deus inspirou toda a Bíblia e Deus inspirou palavras também. Palavras. Quando o texto fala de que toda a Escritura é inspirada, meus irmãos, a gente às vezes tem uma ideia dessa ideia de inspiração, né? Uma coisa meio zen, não é? Uma meditação transcendental, como se fosse essa inspiração. Mas o interessante é que a palavra grega aqui usada, né? Theopneustos, não é a ideia de inspiração, mas a ideia de sopro. Como não é nem respirada, é soprada. Literalmente, essa expressão poderia ser traduzida assim: toda a Bíblia, toda a Escritura é soprada por Deus. Veio de Deus para os homens. E não veio do homem numa inspiração intrínseca, interior e autônoma. Não é isso. Ela saiu de Deus e foi para os homens. Tá? Toda a Escritura é soprada por Deus. Tá? Envolvidos com essa doutrina da inspiração das Escrituras, também somam-se outras doutrinas importantes também para nós, como a doutrina da suficiência das Escrituras, porque o texto diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, pode ser traduzida em outras versões como útil ou suficiente para ensinar, repreender, e é uma boa tradução a ideia de toda a Escritura é inspirada e suficiente para, do que simplesmente proveitosa. Tá? E isso entra na ideia de suficiência das Escrituras, porque muita gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas muita gente que crê que a Bíblia é a palavra de Deus entende que a Bíblia não entra em determinadas questões da nossa vida, mas nos entrega a autonomia, o pensamento autônomo, a especulação pessoal acerca de como resolver aquilo. A Bíblia não é suficiente acerca de me dar direcionamento sobre com quem eu devo me casar, sobre como devo criar os meus filhos, sobre como a igreja deve acontecer em suas decisões, em seu culto, na pregação. A igreja não é suficiente para essas coisas, para poder dizer o que deve acontecer numa liturgia, num culto de domingo.
A Bíblia não é suficiente para poder me ensinar como eu devo aconselhar um irmão. É a palavra de Deus, mas ela não é suficiente, digamos assim. Eu preciso de outras coisas que podem suprir essa suficiência que carece nas Escrituras. Tá? Métodos humanos, novas revelações. Já que a Bíblia não é suficiente para me mostrar muita coisa, eu preciso de uma revelação para suprir essa suficiência. Muita gente que crê que a palavra de Deus tem essa visão errada. Talvez não explicite assim. Não oralize, não verbalize. Mas a prática acaba sendo essa. Tá? Então a Bíblia é suficiente, é inspirada aí? Suficiente, sim. Vamos entrar um pouco mais na suficiência agora nas aplicações. E também toca, além da doutrina da inspiração e da suficiência, também toca este assunto na doutrina da inerrância dessa Bíblia que é inspirada e que é suficiente. Pastor, e qual a diferença entre a inspiração bíblica e a inerrância bíblica? A diferença básica, podemos aqui resumir, né, de uma forma mesmo bem resumida, é que a inspiração, irmãos, é o modo como Deus produziu para nós uma Bíblia que não erra. Então a inspiração fala da forma como a Bíblia veio. Soprada por Deus, veio de Deus. Não somente usando ideias, mas usando palavras. A inspiração fala da forma. E a inerrância fala do resultado. Então uma Bíblia inspirada produziu para nós um texto que não tem erro. Não tem erro teológico, não tem erros éticos, não tem erros geográficos, não tem erros históricos. Pastor, tem certeza que está dizendo isso tudo? Exatamente. Quando existem textos na Escritura que nós não sabemos ajustar muito bem com determinados dados da geografia agora, nós podemos usar aquilo que nós chamamos de boa vontade na interpretação bíblica. E isso se dá de muitas maneiras. Primeiramente, entendendo que, talvez esses dados arqueológicos aqui, eles não se encaixem com a Escritura por algumas razões. Primeiro, porque a Bíblia está chamando a mesma coisa por outro nome. Mas é a mesma coisa. Segundo, porque não era o propósito do autor tratar destes dados milimetricamente de ordem geológica, arqueológica. O propósito do autor era outro. Mas porque o propósito do autor era outro, não significa que ele errou. É como você lê uma receita de bolo, né, para poder medicar o seu filho. Ou você usar uma bula de remédio, uma receita de remédio, como uma poesia de amor no dia do aniversário de casamento. Não dá certo. Você tem que usar o gênero literário, entendendo o propósito, em vez de julgar a Bíblia de acordo com os métodos modernos. Um exemplo aqui, bem simples, e vai ser esse único exemplo, mas eu creio que vai esclarecer. Na lista de animais impuros, lá de Levítico, e de animais puros, né? Fala de animais que os judeus podiam comer. E de animais que os judeus, na Antiga Aliança, não podiam comer. E fala das aves. Aí começa a dar várias aves lá, né? O abutre, começa a dar várias aves. E no meio das aves tem um morcego. Tem um morcego lá. Então você pode perguntar, pastor, mas o morcego não é uma ave. O morcego é um mamífero. Sim, para você, no século XXI, na taxonomia moderna, você tem um entendimento de ave diferente. Mas na época antiga, tudo que tinha asa e voava era uma ave. E tá certo também. Tá bom? Então, quando Josué diz assim, o segundo exemplo, Josué diz ao sol para parar. Para, sol! E o texto diz que o sol parou. Hoje nós sabemos que o sistema não é geocêntrico, né? É heliocêntrico. Irmãos, mas do ponto de vista da pessoa que vê o sol e do autor bíblico, o sol se mexe sim. E é assim que nós tratamos a realidade, não é não? Ou você não diz, olha que pôr do sol lindo. Você não fala assim, mas não é o sol que se mexe. Mas do seu ponto de vista que está certo também. Do seu ponto de vista, do ponto de vista humano, fenomenológico, de como as coisas acontecem na horizontalidade, o
o Sol se mexe. Mas do ponto de vista científico, que é um outro lado da moeda, verdadeiro também, o sistema é heliocêntrico. Tá bom? Então, os autores eles usavam um ponto de vista humano para se comunicar com homens. E fizeram isso de forma que os homens entendessem. Tá? Então, essa Bíblia, ela não erra nem nesses aspectos, porque o propósito do autor era outro. O Senhor próprio diz. E a Escritura que não pode falhar, o Senhor não disse isso. Então, se ele diz que não pode falhar, a Bíblia não falha. E se tiver um só erro, irmãos, na Escritura, ou mesmo que seja de ordem histórica ou geográfica, enfim, se tiver um só erro, toda a sua fé, ela rui. Porque os elementos teológicos da nossa fé, Cristo, a expiação, o Evangelho, o que ele fez na cruz, a sua ressurreição, todos esses elementos, eles estão sobre uma pirâmide de elementos históricos e geográficos. Se você tira um tijolo desse, toda a sua fé cai. De maneira que eu não posso dizer, a Bíblia ela não erra na questão teológica, mas na questão histórica e geográfica sim. Os elementos teológicos na Escritura são dados dentro de um contexto, de um arcabouço e de um andaime de elementos históricos, geográficos e outros. Se você tirar uma peça do andaime, toda a estrutura cai. A Bíblia, como Jesus diz, não pode falhar. E também, antes da gente passar para as aplicações, existe aqui também mais um elemento importante, além da doutrina da inspiração, doutrina da inerrância e doutrina da suficiência das Escrituras, e a doutrina da preservação. Deus que inspirou estes homens, que produziu uma Bíblia que não erra e que é suficiente para o nosso modo de vida, qual é a certeza que eu tenho de que essa Bíblia aqui que eu tenho, e você, ela foi guardada, preservada no decorrer dos séculos, imaculada, impoluta, sem erro, tal como foi dado no original. Qual a certeza que eu tenho disso? Porque Deus prometeu que iria preservar as Escrituras do Novo Testamento, escritas em grego, no Antigo Testamento, escritas em hebraico, algumas porções ali de aramaico no texto de Daniel, uma em Jeremias e outra também em Ezequiel. Mas essas escrituras dadas originalmente nessas línguas, irmãos, Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Algumas pessoas dizem que esse texto não tem nada a ver com a preservação das escrituras, mas o contexto ali é escatológico. Tá falando da consumação também, essa segunda parte de Mateus 24. Então, meus irmãos, se céus e terra passarão, não é? E o contexto ali de facto é consumação, e as palavras não passarão, então as palavras de Jesus têm que continuar até lá. E onde é que estão as palavras de Jesus? Estão na Bíblia. Sermão do Monte, o Senhor falou que não cairá um tio ou um iota, não é? Da lei, miúde, a menor partícula da letra hebraica, sem que tudo se cumpra. Para que Jesus possa falar isso, era necessário que desde o primeiro escrito, lá de Moisés, fosse preservado até os seus dias. Então a Bíblia apresenta, sim, que as Escrituras tinham que ser preservadas. Porque até mesmo não ajudaria muito se ele desse uma Bíblia inspirada, inerrante e suficiente, mas que chegasse para nós com pedaços faltando e nós não tivéssemos bem certeza se aquele versículo está no original ou não. Não serviria muito. Então, Deus que inspirou, Deus que deixou essa Bíblia para nós sem erro, Deus que apresenta essa Bíblia como suficiente para a nossa vida, foi o Deus que a preservou no decorrer dos séculos, como diz o primeiro capítulo da nossa confissão de fé. Ela foi guardada. Assim, meus irmãos, tendo apresentado para vocês a doutrina, eu quero vos apresentar também as aplicações, e tenham caridade comigo por causa do horário, por favor. Primeiramente, eu quero trazer a primeira aplicação para aqueles que estão dentre nós, que sabem dessas verdades, têm cuidado com a Bíblia, às vezes lê a Bíblia, não é?
e vem para o culto, como está entre nós hoje, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Mas mesmo que não seja a primeira ou segunda visita, mas dentre nós, mesmo que seja um membro, mas que a sua forma de vida, meu ouvinte, não se ajusta muito à forma como a Bíblia apresenta um salvo. Então a questão não é se você acredita se a Bíblia é a palavra de Deus ou não. A questão é, nós não vemos isso na sua vida. Muito provavelmente, há indícios na sua vida de que talvez você nem um crente seja. Você pode crer em Deus. Você pode até acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas você não pertence ao autor da Bíblia ainda. Porque estas realidades não foram aplicadas ao seu coração. Tá? E se a verdade que está aqui, ela não alcançar aqui, você estará condenado para sempre, mesmo acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus. E o que você tem que fazer diante disso? É acreditar que essa Bíblia que lhe ensina, é acreditar que Cristo que inspirou essa Bíblia, Ele é poderoso para te salvar. Mesmo você pensando que já é salvo, embora a gente não veja evidência nenhuma disso. Tá? Não basta compreender o que aqui foi dito, é preciso se arrepender e crer em Cristo, abandonar os seus pecados, crer em Cristo. Por isso o Senhor te chama, homem e mulher, a crer nele nessa manhã. Venha a Cristo. Não importa quantos anos de igreja você tem, venha a Cristo. Não importa se você fala sobre Ele, mas ainda não tem Ele no seu coração, sua vida não foi transformada por essas verdades aqui, Deus te chama nessa manhã. Venha a Cristo. E não pense que é muita coisa somente fazer parte de uma igreja, até ser membro de uma igreja, se você não tem um novo coração. Lembre de Judas. Judas ouviu todos os sermões de Cristo e ainda estava em fel de amargura e em laço de iniquidade. Deus te convida, te chama, te conclama nessa manhã a provar da doçura do Salvador e perdoar todos os teus pecados, conceder a ti um novo coração e deleite por esta palavra que você diz crer. Venha Cristo nessa manhã. Mas a minha segunda aplicação, agora aos meus irmãos, que essa realidade já foi interiorizada nos seus corações. Meu irmão, minha irmã, nunca separe a doutrina da vida cristã. Algumas pessoas, por causa de uma visão, porque elas veem gente que crê em doutrina certa, mas fazendo coisa errada, elas dizem, pois também não quero mais saber de doutrina, não quero mais também saber de ensinamento teológico, que produz frieza e uma vida divorciada da intimidade com o Senhor. E então preferem ser crentes sem nenhuma profundidade ou interesse pelas Escrituras, pelo estudo bíblico. Tá? Meus irmãos, nós não podemos separar aquilo que Deus uniu. Por que alguém perece finalmente? É por causa de um coração incrédulo e obscurecido da verdade divina. A verdade das Escrituras, irmãos, é aquilo que vai salvar a nossa alma. No dia mau, qualquer tipo de misticismo, arrepio no corpo, vontade de chorar, urros, sussurros, experiências místicas no dia mau, que vai fazer diferença na sua vida é que tipo de Deus você crê. Se é o da Escritura ou é o que você concebeu na sua própria mente. Uma visão errada do Deus das Escrituras nos fará mais negligentes e insensíveis a Ele. Tá? Algumas pessoas dizem que a Escritura, estudar a Bíblia, estudar a doutrina, pode... Existe até esse trocadilho, né? E eu acho que está correto, sim, muito comum. De que ela apaga o fogo do Espírito. Não apaga nada. A Escritura, o estudo da Bíblia, ela apaga o fogo falso. Ela apaga o fogo falso. Pouco estudo da Escritura nos deixará, por isso, mais abertos a enganadores,
há pecados. Porque se você é ignorante acerca do seu Salvador e de como Ele quer que você viva, você vai pecar com Ele de forma ignorante, mas é pecado da mesma maneira. Tá? Por isso, meus irmãos, nunca aceite esse discurso de que, não, eu tenho mesmo é que viver uma vida com Deus. Eu tenho mesmo é que, praticar, pastor. Essa coisa de estudo demais da Bíblia, isso não... Tem mesmo é que viver o Evangelho. Já viram assim? Isso. Geralmente quem faz isso, ela não sabe o que significa esse Evangelho. Peça para ela conceituar o que é o Evangelho. Ela não sabe. Tá? Pouco estudo das Escrituras produz uma vida cristã rasa e miserável. Tá? É verdade, como dizia Richard Baxter, que alguns homens vão para o inferno com muito conteúdo teológico e com muita doutrina. Isso pode acontecer. Mas é verdade que com certeza vai acontecer se ele não examinar as Escrituras. Com certeza vai acontecer. Minha terceira aplicação, agora aos pais, porque esse texto fala disso, não é? Paulo fala a Timóteo de que ele conhecia as Sagradas Letras desde a meninice, ou desde a infância. Por isso, pais, essa palavra é para você. E para você que ainda não é pai, é para você também, que deseja ser. Tá? E que tem amigos que são pais e que não conhecem a Cristo. Essa palavra é para todos nós aqui. Pais, pastoreiem a alma dos seus filhos. Esse texto nos ordena, a palavra de Deus, a pastorearmos as almas dos nossos filhos, meus irmãos. Leia a Bíblia de forma diária, continuada, regular e sistematicamente com a sua família e com seus filhos. Filhos precisam da palavra de Deus na sua casa. Conversões começam cedo na vida dos filhos, quando eles começam a ser ensinados cedo na doutrina do Senhor. Lembre-se de Timóteo. Foste ensinado na tua meninice, na tua infância. Não é? Pai e mãe, deixem os vossos filhos verem. Daqui a pouco eu passo por isso, tá? Mas pais que são cristãos somente uma vez por semana, no culto de domingo, demonstrarão que o cristianismo não é algo lá muito importante para as suas vidas e as crianças também farão o mesmo. Por isso, pai, ensine a Bíblia para o seu filho e encare o seu cristianismo no lar para os seus filhos. Pai e mãe, deixem os vossos filhos verem vocês lendo a Bíblia na casa. Deixem eles verem, olha, o meu pai está lendo, a minha mãe está lendo a Bíblia, tem que falar baixinho. Os filhos aprendem mais pelo exemplo do que pela articulação oral. Tá? E deixem os seus filhos vendo vocês com interesse pela igreja, pelo lugar onde a Bíblia é pregada. Tá? Pai e mãe, a quarta forma, testemunho de Cristo. Alguém já disse que a maior característica de um falso cristão é que ele é crente em todo lugar, menos na sua casa. Lembra daquela história de um homem, era até um pastor na igreja, não é? Que o filho estava ao lado da mãe, sentado ali, e disse, mãe, esqueci da história, irmãos, acredito. O filho disse assim, mãe, por que nós não moramos aqui na igreja? E a mãe disse, não pode, que a igreja não é um lugar para a gente morar. Mas por que, meu filho? Disse, não, mãe, porque aqui o papai é tão educado, conversa com toda a gente, saúda e sorri a toda a gente. Em casa ele é o Satanás, aqui na igreja, não é? Então, pai e mãe, isso vale não só para os pastores, claro, mas para todos nós, tá? Seja um cristão, depois que a gente sair do culto aqui, seja um cristão, na sua casa. Tá? Irmãos, quando nós lembramos de muitos filhos que crescem na igreja, crescem na família de um crente, meus irmãos, e esses filhos, eles se afastam do evangelho,
eles começam a se tornar jovens, entram na faculdade, ou mesmo ali no secundário, no 12º, vão para a faculdade, eles esquecem de Deus, da Bíblia, de igreja, e alguns se tornam inimigos da fé cristã. Abraçam ideologias progressistas, pós-modernistas, ateístas, enfim. Quando isso acontece, meus irmãos, nem sempre a culpa é dos professores, somente. A culpa muitas vezes é do pai e da mãe, que era cristão na igreja, mas em casa era um incrédulo. Não abria a Bíblia para os seus filhos, os filhos nunca viam os pais lendo a Bíblia, nunca viam os pais orando, não tinha culto doméstico na casa, e quando tinha, era na mesma proporção que passava o cometa Halley. Nunca via ninguém naquela casa exercendo seu cristianismo. Tá? Pai e mãe, demonstrem que a igreja de Cristo, que é o lugar onde a palavra é pregada publicamente, demonstrem para os seus filhos que é algo importante para vocês. Algumas formas que a igreja do Senhor pode ser valorizada visivelmente e que seu filho pode ver. Por exemplo, quando você é frequente na casa do Senhor, nas programações além do domingo, nos almoços que a igreja tem, nas reuniões, estudos bíblicos, a gente tem várias programações aqui, irmãos. A igreja hoje está cheia, louvado seja o Senhor por isso. Às vezes numa programação, irmãos, tem pouca gente. Não tem nem E a gente sabe de irmãs que poderiam estar, irmãos que poderiam estar e não estão. Por alguma razão, o Senhor sabe. Mas quando se trata do filho observando isso e vendo que não é justificável porque o pai ou a mãe falta tanto à casa do Senhor, falte-se por qualquer razão no culto ao Senhor, no domingo, na santa convocação, Deus dos céus te chama para cá e você não vai porque está muito cansado e hoje é minha folga, pastor, vou ficar em casa. Quando você está muito cansado durante a semana no seu trabalho, você usa essa justificativa para o seu patrão descrente? Não. Então Deus merece menos honra do que o seu patrão ímpio? Os filhos começam a fazer essas ligações, irmãos. Tá? A criança, ela começará a entender que ir para a igreja não é uma coisa tão importante, porque o papai e a mamãe não dão tanta importância assim. As crianças não são tolinhas, elas observarão o seu amor e o seu desinteresse pela igreja e elas aprenderão isso. Um outro princípio, para que você testemunhe de Cristo, pai e mãe, nunca fale mal da igreja do Senhor, de sua liderança e de seus irmãos na frente dos seus filhos. Se você fizer isso, a criança aprenderá desde cedo a hipocrisia, porque ela vai ver depois você no culto domingo conversando e rindo com aquele irmão que você falou mal dele na mesa do jantar. E ele vai aprender a ser um hipócrita pequeno, porque a mãe e o pai ensinou isso. De que é bom, é normal falar mal dos irmãos na casa, na frente dos filhos. Os filhos fazem essas ligações, irmãos. Tá? E além disso, você estará pintando para o seu filho uma péssima imagem feia da igreja do Senhor. E ele vai crescer com essa imagem terrível da igreja do Senhor na mente dele. E quando ele crescer, ele vai odiar a igreja, porque você ensinou a odiar a igreja. E outra forma que você testemunha de Cristo na sua casa, pai e mãe, quando você envolve os seus filhos no ambiente da igreja. Na hora do culto, por exemplo, você pode fazer muitas coisas. É claro que crianças pequenas nem sempre elas ficam quietinhas, normal. Mas há coisas que você pode fazer. Não é? Por exemplo, leve-o a louvar com você, a criança está distraída, desatenta, chama ela para louvar. Mas para isso ela tem que conhecer a música. Para ela conhecer a música, seria prudente você cantar esse louvor durante a semana em casa, para ela conhecer, como a gente tem feito. Se não ainda faça, meu irmão. Chame a criança para louvar com você na hora que tivermos louvor na igreja. Na hora da oração, ensine a fechar os olhinhos. Durante a pregação, explique palavras que a criança não percebeu. Mãe, o que é concupiscência? Espera aí, meu filho, que eu também não sei não. Você vai olhar na Bíblia, na outra tradução, não é? Mas vá explicando para os seus filhos. E os seus filhos vão se sentir uma parte aqui do culto ao Senhor. Irmãos, e pode ter certeza, pode ser difícil na infância, não é, de crianças mesmo bem pequenas.
Mas à medida que elas forem crescendo, essas fotografias da realidade aqui ficarão na memória da sua criança, dos seus filhos. E quando eles crescerem, não haverá diabo nenhum na universidade ou na escola que separará o seu filho, que foi bem arraigado na fé cristã, desde a infância. Minha outra aplicação, meus irmãos, pratique a suficiência das Escrituras em sua vida. Precisamos da Bíblia, pois ela é suficiente para o caminhar da vida e da piedade de uma igreja. A Bíblia manda na igreja, irmãos. Nós não precisamos de um manual de crescimento da igreja. A Bíblia é que nos diz como a igreja cresce. E como é que a igreja cresce de acordo com as Escrituras? Pregação. Pedro pregou, se converteu 3.000. Segunda pregação, 5.000, sem contar mulheres e crianças. Eu tinha um pastor, e também na época que ele estava no seminário, ele falou de um professor que era muito meigo com ele, para não dizer o contrário. E ele disse que um aluno, daqueles que fazem perguntas mesmo bem, que já foram respondidas, né? E perguntas mesmo que não precisavam ser feitas, embora toda pergunta seja incentivada, mas esse era demais. Então ele disse assim: pastor, depois que eu tentar fazer tudo para minha igreja crescer ou para minha igreja se tornar saudável, esse aluno no seminário perguntava isso. Pastor, o que eu tenho que fazer? Aí o professor era muito bruto. Ele subiu em cima da mesa e disse: prega, miserável! Prega. Não é função do pastor entreter pessoas, tornar um ambiente de culto mais agradável, criar métodos para que a igreja possa alcançar gente que não gosta de igreja. Se você começa um evangelismo ruim, você vai manter essas pessoas com doutrina ruim. E você vai encher a igreja de bodes. E as ovelhas vão embora. Nós precisamos da palavra. Deus criou o mundo pela sua palavra. Ezequiel 37, foi pela palavra que Deus fez nascer carnes, ossos, tendões, carnes, e deu espírito para que exército se levantasse. A Bíblia deixa claro que ele nos gerou pela palavra do seu poder. Então a palavra na igreja é o que sustenta aquela igreja. Mas também nós precisamos da doutrina da suficiência das Escrituras, irmãos, para, de volta, por exemplo, ao gabinete pastoral. Muitas vezes hoje usa-se, por exemplo, a psicologia secular, ou faz ali uma amálgama, uma mistura de psicologia, psicoterapia, esses elementos, com a teologia, e tenta-se amalgamar as duas coisas. E adivinha aí o que é sacrificado no meio do caminho? É a Bíblia, muitas vezes. Tá? Então, enfatizar mudanças comportamentais externas, ou pessoas que tratam o aconselhado apenas como uma vítima de fatores alheios à sua responsabilidade de pecadora diante de Deus. Esses métodos, irmãos, esses métodos da psicologia moderna não existiam na época dos apóstolos. Não existiam. Como é que um apóstolo aconselhava um membro da igreja? Ele abria a Bíblia e ensinava. Pregava a palavra de Deus. Tá? Cuidavam uns dos outros. Nós precisamos de pastores que abram suas Bíblias no gabinete pastoral, ensine a Bíblia, aplique a teologia às almas de suas ovelhas e cuide dos seus dilemas, das suas aflições e dos seus problemas. As outras coisas até podem contribuir em algo, mas também podem ser descartadas. A Bíblia deve ter a primazia no aconselhamento pastoral, porque o texto diz isso. A Escritura é suficiente para que o homem seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus criou a alma e Ele sabe como é que ela funciona. Nós precisamos da Bíblia, da suficiência da Bíblia, de volta, não somente a prática da igreja, mas a prática do aconselhamento. Nós precisamos das Escrituras, meus irmãos, as nossas tomadas de decisão, para como o culto deve acontecer. A Bíblia estabelece parâmetros e tudo isso. E eu vou terminar com minha última aplicação, para não me delongar ainda mais. Meus irmãos, e por último, esse texto nos ensina
que Cristo é suficiente em meio à perseguição e ao sofrimento. Paulo diz aqui, versículo 11, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri. E no versículo 12 ele diz, e também todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Meu irmão, minha irmã, Cristo é suficiente em meio à tua perseguição, sofrimento, aflição, tribulação. Portanto, não busque métodos para se sentir melhor neste mundo. Ame a Cristo, mantenha-se fiel a Ele e glorifique a Deus no meio das tuas aflições. Deus criou os homens, não é? Deus tem aqueles que vieram por Ele, tá? E Deus fez nascer esses outros homens em Cristo. Deus tem muitos filhos. Deus só teve um filho que nunca pecou. Ele só tem um filho que nunca pecou, Cristo Jesus. Mas ele nunca teve um filho que nunca sofreu. Se você quer descartar o sofrimento da sua vida cristã, você está na fé errada. O sofrimento faz parte da escola cristã dos crentes. Cristãos imitam a Cristo também da maneira como passam por seus sofrimentos. Todos passarão por sofrimentos, mas o cristão é o único que glorifica a Deus no meio da fornalha da aflição. Assim, não devemos evitar sofrimentos que são causados por causa da nossa fidelidade a Cristo. Pastor, mas o mundo hoje está cada vez mais estrito, de maneira que eu tenho que desenrascar. Eu tenho que dar um jeitinho. Posso perder um emprego, pastor. Minha empresa pode fechar. Posso ser expulso da faculdade. Meus parentes podem me rejeitar. Se eu continuar afirmando isso aí que o senhor está a pregar. O que a Bíblia está a ensinar. Não é? Lembro até de um caso do irmão, que ele usou exatamente esse argumento. Pastor, mas eu tenho que dar um desenrasque nos impostos, porque a carga tributária está tão grande. Se eu não fizer isso, esse desenrasque, não é? Com o contabilista, minha empresa vai fechar. E a resposta foi, pois fecha, miserável. Apóstolos do Senhor foram decapitados, apedrejados, arrastados como um cão morto para fora da cidade, debaixo de muita pedra. E você está com medo da sua empresa fechar? Ah, pastor, mas eu vou passar necessidade. Mas Jesus disse que não é para ficar ansioso sobre o que é a vez de comer e de vestir. E se por causa da tua fé você é perseguido, dê graças a Deus. Jesus disse, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor, se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Você quer ser um discípulo de um Senhor sofredor sem sofrer? Você está no lugar errado. Você pensa que esse mundo aqui é um playground para você se divertir e encher a sua alma de entretenimento e depois vir para o culto domingo e sair na segunda-feira e viver como quer? Sem sofrimento, com medo de desagradar os outros, pisando em ovos quando os outros lhe chamam para pecar e você vai, não é? Um James Bond da fé e está tudo bem? Está no lugar errado. Há pouco sofrimento na igreja hoje porque há muita autoindulgência. Nós nos poupamos muito, irmãos, para que as pessoas não se escandalizem com a prática da nossa fé. Sofrimentos são meios utilizados por Deus para disciplinar nossa imprudência e rebelião. Então, os sofrimentos fazem parte da escola cristã do crente, e sofrimentos são meios utilizados para disciplinar nossa imprudência. Deus usa os sofrimentos também para corrigir a nossa rebelião contra Ele, mesmo como crentes. Ele nos ensina Deus nos ensina, irmãos, quando Ele usa a vara e Ele nos açoita no meio das provações. Tá? Assim, nós não devemos, quando passarmos por isso, nós não devemos sofrer. Nós devemos ter o temor ao contrário, nós devemos
Mas por que eu fiz essas coisas todas erradas? Pequei contra o meu Senhor, fui indiferente e insensível a Ele e a sua igreja. E está tudo bem. Nós devemos temer é quando nós não sofremos. Aí sim. Não pode haver, dizia Thomas Brooks, não pode haver uma maior evidência do ódio e da ira de Deus do que a sua recusa em corrigir os homens por seus caminhos pecaminosos e por suas vaidades. Quando Deus se recusa a corrigir, então é porque ele resolveu destruir. Ou como diz o autor de Hebreus, não é? Se o pai não disciplina o filho, então não é filho, é bastardo. Não há homem tão perto do machado de Deus, tão perto das chamas, tão perto do inferno, quanto aquele homem a quem Deus deixa de colocar grande medida da sua vara sobre suas costas. Apocalipse 3,19 disse: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Deus mostra-se muito furioso quando ele não demonstra sua ira. Quem pode meditar seriamente sobre isso e não ficar silêncio sob o ardor da vara de Deus? Agradeça a Deus se por causa de Cristo você passa por sofrimento. Seria muito melhor se estivesse tudo bem com você. Como é que você vence o sofrimento? Você vence o sofrimento vivendo junto com seus irmãos, em comunidade. Cristãos vivendo juntos em comunidade ajudam a mitigar, a diminuir o sofrimento. Revigoram as forças e ainda aumenta a alegria cristã. Por isso, meu irmão, minha irmã, nos seus tempos de tristeza, não se afaste da comunidade dos cristãos. Não se afaste dos seus irmãos. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Estou tão triste, eu não quero nem chegar perto do irmão, da irmã, que vai querer rir, vai rir para mim, vai perguntar como é que eu estou. Esse pensamento gerado em você, para que você se afaste, veio do seu coração pecaminoso, sim, mas é uma flecha de Satanás também. Thomas Watson dizia: Satanás ama pescar nas águas turbulentas de um coração descontente. Quando você estiver debaixo de aflição, sofrimento, é aí que você precisa mais dos seus irmãos. Tá bem? Todos os homens passarão por sofrimento. Você, crente, quando passar por sofrimento, se una a outros crentes. Por fim, o sofrimento na vida cristã nem sempre é sinônimo do desprazer de Deus. Assim, amado irmão, amada irmã, Deus está levando você a amar mais a segunda vinda de seu Filho. E o levar a orar e a depender mais de Deus. Deus envia o sofrimento, como Paulo passou, porque Ele nos ama e Ele te ama. E Ele quer que você ame mais a Ele do que os confortos dessa vida passageira. Cristão nenhum, irmãos, deve tratar esse mundo como um playground, como um parque de diversões. Esse mundo é um campo de batalha. O que você vê num campo de guerra? Pedaços de perna, partes de braço, dedos no meio do caminho. O campo de batalha é assim. Esse mundo que você está não é seu playground. Não é o seu parque de diversão. Todos os homens, de certo modo, passam por algum tipo de sofrimento. Mas só Deus glorifica a Deus no sofrimento. Thomas Brooks dizia, e eu finalizo com isso: o homem não é menos amado por Deus por ser tentado. Aqueles a quem Deus mais ama, escute isso, meu irmão e minha irmã, e guarde isso no seu coração hoje. Aqueles a quem Deus mais ama, geralmente são os mais tentados. Disso testemunham Davi, que foi tentado, provado, Jó, Josué, Pedro, Paulo, sim, o próprio Cristo, o qual, tendo sido amado acima de todos os outros, assim foi tentado acima de todos os outros. Ele foi tentado na questão de sua filiação com o Pai. Foi tentado a pior idolatria, isto é, adorar ao diabo. A maior infidelidade foi tentado. A desconfiar da providência de seu pai e de usar meios ilegais para suprimentos necessários no meio do problema. Seria um auto-assassinato. Pois Satanás disse: lança-te daqui abaixo. Deus teve apenas um filho sem corrupção, mas nenhum sem tentação. Vamos orar.
Deus amado, obrigado por esta palavra, obrigado pela doutrina apresentada, obrigado por entendermos o texto sagrado, o Senhor nos apresentou aqui, e obrigado também por essas aplicações para a nossa vida, a nossa família, nossa caminhada cristã. Ó Deus, nos ajuda a glorificar o Teu nome no sofrimento, Senhor. Ó Deus, que no meio da fornalha da aflição, o Senhor retire as nossas impurezas, que estão todas ali guardadas no nosso coração. E nos ajuda, Senhor, a trazer Cristo para dentro do nosso lar, ó Senhor. Ó Deus, que não somente possamos apresentar os nossos filhos ao Senhor na igreja, mas possamos apresentar o Senhor aos nossos filhos. Ó Deus, nos ensina isso, Senhor. Perdoa quando negligenciamos isso e nos dá graça para fazermos de forma sábia, correta e que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus agradecemos por esta